Então, Bitcoin, né? Tá fechando o mês hoje, ainda é dia 29, tem hoje para amanhã. Hoje ele vai decidir se fecha aqui como suporte ou como resistência ao fechar esse mês. Então a gente vai ter essa decisão no fechamento desse candle. Minha análise é que é muito mais fácil, está muito propício em termos de clique hora, tem espaço bem tranquilo, bem sossegado para fechar como resistência, impulsionada aí o preço para fechar esse gap aqui para 39 mil dólares. Né? Hoje está em 59, a gente viu a gente pegou esse movimento aqui, a gente pegou esses movimentos todos aqui, né? Quem me acompanha desde sempre, a gente pegou todos esses movimentos aqui. E agora, provavelmente isso vai acontecer. Fechando esse candle aqui mensal, a gente vai ver dentro dos tempos gráficos inferiores, provavelmente um contra-ataque dos comprados para buscar esse gap de resistência e depois entrar. Então, quem não tiver vendido ou posicionado, num contra-ataque dos comprados, um repuxo aqui, a gente pode procurar uma entrada de alocar esse trade. Entrando nesse trade, eu sei que é difícil para quem é iniciante pegar mais movimentos, mas entrando nesse trade, o teu alvo pode tranquilamente ser aqui esse vértice aqui, ó, entre outras coisas. Então, um alvo bem grande, né? Para dentro do G1000 dá 220% de lucro para essa possibilidade, né? Lógico que tem que se proteger dentro de tudo que eu ensino. O semanal também, o semanal fechou ali ontem, essa semana, manteve no semanal esse suporte, aqui manteve como suporte, então isso é um ponto de inflexão, é onde a gente procura oportunidades, né? Estamos em um ponto de inflexão. Novamente, o mensal fecha somente amanhã. Nada impede de hoje buscar um gap de resistência aqui, né? Uma bill, busca incessante por liquidez e depois voltar a fechar. Só que quanto mais subir hoje, mais difícil é fechar esse candle mensal abaixo desse suporte. Compreendem isso? Então, é um ponto de inflexão. Tá num suporte, mas o direcionamento ainda é de baixa, né? Aqui nós estamos em um Conge Box, é um agravante, né? Além de ser um extremo de preços, é um Conge Box, é uma zona de compra do Conge Box, desculpa. Temos o padrão 2-3 e temos, aqui nesse tempo gráfico não temos ciclo, mas nos inferiores vamos ter. Só que só existe um jeito dos preços caírem, passando pelos suportes. Então, quando estava aqui em cima, quando a gente, na semana passada, né, vendeu aqui em cima, lembra nas nossas últimas aulas? Foi bem aqui, ó, que o André vendeu. O André vendeu várias vezes nesses movimentos aqui, né? Ele pegou 100% de lucro da conta dele aqui em vários trades. Então essa venda aqui nesse ponto de liquidez dessa resistência, quando a gente vendeu aqui, a gente já sabia que chegando aqui a gente teria uma certa dificuldade, porque o suporte ele faz com que os preços tenham dificuldade de passar ou sejam impedidos de passar. Então o suporte ele impede ou dificulta os preços de passarem. Então isso que está acontecendo aqui não é nenhuma surpresa. Quem está posicionado aqui está bem protegido, obviamente que está com um trade ali de 250% de lucro, não vai deixar isso virar negativo. Mas você consegue segurar esse trade, está bem posicionado e ganhar mais 250%, finalizar esse trade com 500% de lucro aí nesse mercado futuro. Quem ainda não está posicionado ou quem vendeu aqui como o André, que vai fazendo pequenos trades curtos, também nada, nem tudo está não é ruim, é só uma forma diferente de operar. Você vai procurar novas oportunidades, só que aqui está no mensal em suporte, então é ruim de alocar uma venda que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, percebem? Do que quem está posicionado, porque pode ser que ele suba um pouquinho e quem está vendido aqui não vai tomar nenhum dano se o mercado subir um pouquinho e voltar. Isso é um movimento natural do mercado, já esperaria que o mercado aqui fosse ter esse repique e essa dificuldade. Né? Aqui a máxima do mês passado, né? Cada candle desses é uma semana. Então a venda do André também, a gente vendeu por aqui, mas a venda do André foi aqui, ó. Eu tava confundindo o candle aqui mensal com semanal, mas a do André foi aqui na semana passada, que também era bom, né?
Mas desde aqui a gente está vendendo, na verdade, se pegar as últimas aulas ali do método Atos. Isso aqui é bem fácil de vender, né? Cabeça do pivô, bem fácil de alocar uma venda aqui dentro do nosso método aqui, né? Essas resistências bem marcadas aqui. Desce aqui pro D1. Então no D1, aqui a gente tem essa expansão desse ciclo que não foi alcançada, ainda tem uma margem para alcançar aqui de 400 pips, 40% de lucro. Então vamos trabalhar com essa possibilidade de você estar fora do mercado, tendo pego ali pequenos movimentos, como o André fez e outras pessoas, né? Se você estiver de fora do mercado. Então aqui é um suporte, ele está pavilado. A semana anterior pelo box manteve ali como suporte. Isso é ruim para quem está vendido, né? Porque tende a empurrar o preço para cima e buscar uma liquidez, mas a boa notícia é que aqui eu já tenho uma cabeça de pivô, então aqui é uma região muito boa, ainda dentro desse Conge Box diário, para procurar uma venda aí quem estiver de fora. Então tem uma possibilidade de subir aí ainda hoje 207 mil pontos, buscar essa liquidez aqui e nessa região de zona de venda do Conge Box H1 daí, né, eu já estou vendo o tempo gráfico lá inferior, eu procurar uma venda que daí sim busca essa liquidez para cá e provavelmente fechando o mês por aqui, ó, por essa região aqui, né? Fechando o mês amanhã aqui, hoje para amanhã por essa região aqui, depois busca uma liquidez e volta a cair. Lógico, não tem como eu saber exatamente onde é que vai ser, eu vou precisar fazer as novas expansões que o mercado vai fornecer ainda, mas o que a gente tem aqui nessa expansão aqui, que é uma norteadora, né, e sabendo que se fechar abaixo aqui faz com que isso vire uma resistência e a resistência vai empurrar o preço para baixo para o próximo suporte, assim que se formam ondas. Enfim, desce o tempo gráfico. No H1 nós temos aqui, volta para o diário, né? O diário nós não temos, tem uma baixa probabilidade aqui de ser estabelecida novas referências. Por quê? Eu preciso de mais 2 dias, então eu precisaria de hoje acima aqui dessa máxima e mais um para ter um swing de alta. E eu não tenho essas referências estabelecidas. Então, pode ser que ele busque hoje essa liquidez aqui, amanhã faça uma nova máxima com relação a hoje e faça então essas novas referências, que daí seria uma venda muito simples, muito fácil de ser feita. Mas daí ele teria que realmente concluir essa tese de alta, percebe? Então teria que subir hoje, fazer uma nova máxima aqui, depois amanhã uma nova máxima, sem fazer com que essas regiões aqui virassem suportes, né? Porque se ele faz com que essas regiões aqui virem suportes, aí ele desiste dessa baixa, percebe? Então é um ponto de inflexão interessante aqui. O movimento, ele tá, esse contexto de mercado, ele requer um pouco mais de atenção, muito mais de atenção do que esses movimentos de vendas aqui, que é o que nós tivemos, mas nada muito complicado, tudo simples aí de ser feito. Então, para a caminhada da falha é isso, né? O H1 eu já tenho essa retração de caminhada da falha alcançada, já tenho pontos de referências estabelecidos, então o H1 está bem mais simples. Então eu parto do pressuposto que o navio ele é mais fácil ele virar pelo leme do que do que a maré virar ele, né? Às vezes a maré vira o navio, isso acontece, mas como eu trabalho pela maior probabilidade, então a maior probabilidade é que o navio vire do leme. O que eu quero dizer? Que ele vire lá do tempo gráfico inferior e aí ele vai virando o tempo gráfico superior. É mais provável que isso aconteça, mais fácil pela navalha de Ockham, que o mais fácil aconteça. Então o mais fácil é as estruturas mudarem dentro da engenharia do relógio, do gráfico ali, do tempo gráfico menor para o maior, mas pode acontecer que ele vire do maior para o menor, mas é menos provável. Eu vou trabalhar com a tese então dentro dos meus investimentos, que esse navio vire do menor para o maior. Então aqui no tempo gráfico menor ele já está dando indícios aqui, eu tenho visual, mesmo que visual, uma nova referência inferior e uma superior visual, né? Seria um ponto visual, eu teria que usar uma regra de apagar um pavio aqui para eu ter o movimento aqui.
e teria que usar a regra de zoom menos para eu procurar o movimento. Mesmo assim, ainda é questionável esse visual. Lá no M15 isso é solucionado, mas nós temos aqui uma retração de 62 e temos essa outra retração de 62 aqui desse outro pivô, desse pivô que é esse aqui, ó, com o rompimento dessa LT que está servindo de suporte, é ruim essa LT aqui embaixo. Então, ponto de inflexão bem dominante, né? Bom, temos aqui essa retração. Vou deixar essa retração aqui. Isso, pronto. A old school tá aqui também, então a gente teria que fazer uma moonwalk aqui, porque a old school tá muito inclinada. A moonwalk ajuda um pouquinho. Essa outra old school também vai ajudar um pouquinho a criar resistências aqui. Essa LT está rompida. Então o mercado está bem mexido aqui em suas resistências e suportes. No M1 a gente vai procurar alguns conges, vamos esperar lá esse M1. Então aqui nessa região, pelo H1, a gente não consegue encontrar nenhum ponto de interesse. Os pontos de interesse são aonde a gente procura compras ou vendas. Por exemplo, aqui era um ponto de interesse, aqui era um ponto de interesse. Aqui eu não tenho ponto de interesse, ou seja, vai manter-se a posição prévia do day trade, né, das oportunidades de curto prazo. Então, lá no M1 a gente vai ver se teve, isso agora são 5h50 da manhã, o box das 5 da manhã. A gente vai ver que se antes, se às 4 ou às 3 horas teve alguma venda, provavelmente não. E a gente vai ver se nessa região aqui teve compra, eu já sei que teve aqui nessa região, tá bom? O Caio, teu microfone está atrapalhando a gravação. Ficou gravado isso aí, inclusive. Bom, desço para o M15 e no M15 também, mesma coisa. Eu tenho aqui agora, só que a diferença no M15 é que eu tenho novas referências inferiores estabelecidas e superiores estabelecidas, ou seja, do tempo gráfico menor eu tenho uma possibilidade de virada desse leme. Aqui eu teria um fundo que não fez cabeça de pivô confirmado, enfim. E aí seriam 5 ondas já caracterizando um Las Vegas, essa região que eu vou contar como se tivesse alcançado, porque é praticamente um spread. Então aqui eu tenho uma contextualização de Las Vegas tanto pelo MDA quanto pelo MDCR, é duplo, Las Vegas de venda. O que é ruim que há suportes aqui para eu vender. Então, dentro das linhas, dessas teorias de linhas de tendência, eu não posso alocar venda aqui. Eu vou ter que esperar e alocar uma venda por aqui. O ideal seria que fizesse uma nova máxima, rompesse para cá, fazendo uma nova máxima, nossa linha de tendência ajustasse e a nossa venda fosse por aqui, ó, tá? Mas sem fazer com que essa região aqui virasse suporte, uma região que seria a formação de um ponto de interesse. Eu ainda não tenho um ponto de interesse bem característico aí, vou ter que esperar a formação. Novamente, são 5h53 da manhã, então é bem tranquilo, por isso que se acorda cedo, porque é muito melhor tu mapear o mercado antes dele acontecer, dá tempo para você fazer tudo o que você quer. Da nossa última gravação, deixa eu colocar os indicadores nossos, MTF Candle, vou colocar mais, vou colocar 200 já, 200 boxes, porque na nossa última aula nós analisamos isso aqui, estava sob a influência dessa compra, aqui era não venda porque tinham vários suportes, isso está na última aula lá, lembra? O Caio estava aí, o Lucas estava aí também. Nós buscaríamos um ponto de interesse aqui nessa região com uma falha, né, de M1, que a falha encurtasse. A falha encurtou para cá, fez um pivogênito e aqui é um sinal de venda de pivogênito, aqui também de pivogênito evoluído.
Aí o pessoal pegou aqui 300 mil pontos, chegou a dar 340 mil pontos, então pegaram muito bem. Aí congestionou, dá operações de congestionamento, tanto essa compra operando congestionamento com vida própria, tudo congestionamento aqui. Isso era quinta-feira, e aqui sexta-feira tudo operação de congestionamento. O sábado com congestionamento também, estamos sob esse Congibox enorme, né? E estamos até agora nesse Congibox enorme aí do M1. Então essas vendas são congestionamento. Aqui é o domingo, né? Então aqui final de sábado, horário internacional, né? Abre aqui 18 horas, seu horário internacional. Então 18, 17, 16 horas, 15 horas de sábado, a tarde de sábado, daí aqui começa o final de sábado, mas é o início do dia internacional. Essas vendas de pivô LTs, né, de vértices simultâneos, de pivogênito também, aqui também é um pivogênito, né? Aí a evolução desse pivogênito, esse outro pivô LT, todas feitas em Congibox a favor daquela mudança de engrenagem lá para baixo. O mercado cai, são trades de final de onda, né, de formação de onda A. Então a gente vai ter aqui essa expansão aqui, ó, bem característica. Então já com um ciclo dela rompendo essa LT, que é a LT importante. Então aqui a gente já consegue ter 5 ondas em 38 ali, que é uma das nossas características de exaustão. Então aqui a gente já pode mapear isso aqui como uma exaustão dessa onda. Você poderia estar liquidando esses trades aqui com 150, 100 mil pontos, 150 mil pontos, 100 mil pontos, que é excelente. Há uma compra aqui. Essa compra é uma compra extremamente arriscada por conta daquela narrativa baixista, mas vale a pena tu tomar o risco, porém se proteja. Ela chegou a dar aqui 113 mil pontos, são 11% de lucro, buscou liquidez em resistência e agora está buscando liquidez em suporte. A compra ela poderia ter sido liquidada ou poderia ter sido mantida, depende do teu apetite para risco, mas não pode deixar que essa compra fique negativa, né? A maior probabilidade que ele forme, que busque uma liquidez, volte subindo, então a compra ainda está válida, o que torna ainda mais importante essa narrativa aqui de vocês liquidarem essas exaustões de onda A. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, se isso tudo é uma onda A e aqui é o final de onda A, ó, e aqui você vendeu aqui no início de onda A e você tem como analisar que aqui é um ponto de exaustão dessa onda A, não há em pontos de inflexão tão importantes quanto os macros lá, que são suportes importantes, não há porque você, estando posicionado numa região tão baixa ali, que você não está numa posição tão boa para alocar um trade maior, aguentar uma turbulência de correr o risco do trade voltar e bater no teu break-even, percebe? Então é muito inteligente essas liquidações, ainda mais sendo final de semana, tua meta semanal é 250 mil pontos, só nesse trade aqui que você teria liquidado na expansão seria 150, aqui que você teria liquidado na expansão 120, 100, se tivesse pego 100 mil pontos ali, já era quase que metade na meta semanal. Se pega essa venda e essa compra, você já está batendo a meta semanal e aí você pode começar a buscar trades maiores para maior risco. Mas olha só, se você não tivesse liquidado aqui ou comprado com vida própria no Congibox, você teria já acionado o teu break-even e aqui estaria próximo de acionar e provavelmente vai ser acionado. Então sempre trabalhar com break-even porque tem um axioma, break-even técnico, né? Tem um axioma que diz que jamais deixe que um trade positivo fique negativo. E é isso, análise do método Atos para as oportunidades do dia de hoje. Houve essa compra, não há uma venda clara aqui. Vamos analisar primeiro se estamos em Congibox, né? É sempre básico. Analisar se está. A primeira pergunta chegou no M1, todos os tempos gráficos, tu vai sempre perguntar, estou em tendência ou em Congibox? Então é inadmissível que você esqueça essa pergunta.
Não precisa de nenhum subterfúgio técnico para que você lembre dessa pergunta, porque basta lembrar, é uma pergunta bem clássica, é a mesma coisa que lembrar que tem que vir do mensal, semanal, diário, H1, M15, M1. A primeira coisa que você pergunta, onde é que está o último conge box? Estou sob conge box ou, né, algum tipo de conge? Então aqui eu estou sob um tipo de conge, que é esse grandão aqui, né? É um conge. Já estou operando ele com vida própria, mas dentro do conge vão formando novos congestionamentos dentro dessa vida própria. Então aqui eu tenho um novo congestionamento que é formado. Ele sai aqui desse congestionamento, forma um novo congestionamento. Então, dentro do congestionamento, eu tenho este congestionamento aqui formado. Então, tudo aqui é congestionamento. Então, aqui há uma compra de padrão de conge box com padrão ciclo, ciclo de alta, padrão 2, 3 compradores, zona compradora. Assim como há aquela zona compradora do conge box maior. Então, é uma compra válida, apesar de ter essas rompimento da LT. Mas veja só, se eu estou esperando que haja... Peraí. Se eu estou esperando que haja um rompimento da SLT para caracterizar uma onda A, e eu estou esperando que essa onda A ela seja uma A que desceu em ondas, e aqui é uma exaustão, e eu estou esperando após o rompimento, o RRC, né, rompimento, a retração, e depois uma possível continuidade, então aqui eu posso comprar a despeito de estar abaixo ou não dessa LT, porque eu estou esperando um rompimento, retração e continuidade. Tudo depende da lógica que você está usando. Isso aqui é um princípio básico ali, ó, rompimento, a retração, e aí estou esperando uma continuidade. Agora, essa continuidade, ela precisa limpar um pouco mais o gráfico, precisa limpar um pouco mais, já nessa compra alocada, você segura, não vai colocar break-even aqui, também não teria acionado, né? Não é hora de break-even técnico, porque você comprando aqui, você espera que nessa região aqui os preços sejam empurrados para baixo. Quando eles começam a ser empurrados para baixo, eles te fornecem aonde eles vão ser exauridos, né? Onde haverá exaustão, que será nessas duas retrações. Então, você faz a expansão dessas retrações e aí você não vai acionar um break-even, uma saída do teu trade, sabendo que a exaustão desse movimento de baixa é aqui e você está comprado. Não faz sentido lógico, tem que usar a cabeça. É o smart money club, é o dinheiro inteligente. Então você tem que ser inteligente. Senão você vai estar operando dumb money. E aí o preço volta, busca mais liquidez. Então não há vendas aqui nessa região. Tem que limpar o gráfico fica um pouquinho sujo aí por causa desses históricos que eu deixo por conta da escola, né? Se não fosse a escola eu já ia limpar todo o gráfico. É preciso tu saber onde é que tá as últimas oportunidades para tu ir mapeando o mercado por elas. Aqui eu não tenho, então saio desse conge box ali que era formado, criando aqui um suporte. Então aqui é um suporte, eu tenho que cuidar de vender aqui abaixo. Aqui é um suporte pavilado, né? Então o mercado vai buscar aqui uma zona de liquidez aqui desse gap e provavelmente vai voltar para cima, é a minha leitura. Aqui eu tenho um rompimento de uma LT que não está servindo muito como resistência, está bem longe dos preços, o mercado não faz figura de desenho de reversão, ele faz tic-tac aqui, faz um coelhinho posterior, faz essa expansão e aí rompe essa LT, enfim. Há uma movimentação aqui de 62 pips, é longa, né? Quem segurou esse trade, como você estava esperando ali um trade de retração, é plausível que você tenha liquidado aqui nessa onda C, na expansão na quinta de quinta, sim, 1, 2, 3, 4, 5, daí você expande a quinta da quinta e pode liquidar nela. Pode liquidar e botar o dinheiro no bolso para bater meta e tudo. Ou então pode usar aquela estratégia de conta tríade, uma tu liquida, outra tu deixa em aberto para tomar mais risco, mas sempre protegido. Também, enfim, não há o que eu vá fazer aqui. Eu não vi nenhuma oportunidade. Caso alguém tenha visto uma oportunidade, me pegue aí esse dinheiro, caso ele desça, depois eu vou ver na escola e vou ajustar o meu gabarito para tentar ver melhor, sempre aprendendo mais com o que passou
porque uma pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros, uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros, mas eu vou melhorar essa frase, uma pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros e acertos, e uma pessoa sábia, ela aprende com os erros e acertos dos outros. Então, para isso que serve a comunidade também. Mas na minha leitura do ao vivo aqui eu não tenho oportunidade, então eu prefiro ficar de fora, porque na dúvida eu fico de fora, protejo meu capital, entro na certeza da técnica, não na certeza do lucro, sempre na certeza da técnica e sempre utilizando proteções, estratégias de proteções de lucro e proteções de capital. E é isso. Entramos aí no box das 6 da manhã. Né? Temos aqui essa retração que eu vou colocar, não quer dizer que vá alcançar essa expansão, eu só estou vendo a retração. Estamos ali numa retração de suporte e agora vamos ver como que os preços se comportam. Caso aí o preço tem três possibilidades para fazer, também operar é bem simples, ele pode subir, ele pode descer ou ele pode ficar de lado. E eu vou me preparar tecnicamente, à luz da técnica, para as três possibilidades. Olha como é fácil. Eu tenho também 3 ações, eu posso comprar, eu posso vender, eu posso ficar de fora. Então eu vou alinhar a ação do mercado com as minhas ações. Caso ele vá subir, nesse momento aqui eu não vou assumir nenhum risco, não vou tomar risco, então tá bem claro isso. Eu vou esperar ele me dar melhores posições de negociação. Então nessa região aqui, caso ele suba, ele vai subir, ter que subir me fazendo uma exaustão, né? Diminuir essa falha está longa, então ele vai ter que fazer ondas aqui, me fazer um pivogênito, alinhar essa linha de tendência, um pivogênito LT para eu alocar uma venda aqui. Então ele realinha todo esse sistema de suporte e resistência, que é o balanças e garantias, resistências e suportes. Eu tenho uma balança de resistências e suportes, as resistências são garantias baixistas, suportes altistas. A balança está muito equilibrada aqui no meu ver. Então são 2 exércitos. O axioma que me permite controle emocional é o seguinte: quando você vê 2 exércitos lutando em parelho e eles estão muito parecidos ou o mercado está dando sinais confusos, eu fico em cima do muro, espero ver qual exército que está ganhando, desço do muro e boto a camisa daquele exército e falo: opa, tô com vocês. Então esse é o momento de ficar em cima do muro. Eu preciso então que essas estruturas de suporte, de resistência fiquem mais claras e com rompimentos mais claros para que haja então uma balança de garantia assimétrica, para que eu esteja do lado da balança vencedora. Então é só esperar, é uma paciente inteligência. Então se o mercado subir, eu não vou comprar por aqui, porque eu não compro lá em cima, eu compro olhando para baixo. Então para eu vender aqui em cima, eu não pode fazer com que essas resistências virem suportes. Senão eu preciso que tenham exaustões. Então chegar em exaustão, caminhar essas estruturas da tendência, atacar essas estruturas da tendência e me dar um sinal ali. Então vai demorar um pouquinho, porque preciso de algumas horas ali para isso acontecer. Caso o mercado fique dessa região assim, ó, desse que é a segunda opção, ele pode subir, ficar de lado ou descer, né? Caso o mercado fique nessa possibilidade ali de eu trago para cá, naturalmente ele ficando nesse preço, ele vai vencer, ó, barreiras, vai transformar com que essa resistência fique em ou se aproxime e desce, mas a gente está vendo a possibilidade dele ficar de lado. Ele vai o quê? Transformando essas possibilidades. É lógico que eu não espero que ele vá morrer aqui e ficar desse jeito, mas vamos supor que ele fique aqui, ó, subindo, descendo. Aqui seria uma boa posição de compra. Então, bastante horas também aqui, uma boa posição de compra que poderia acontecer aqui. Tá vendo? Então, só a mudança do tempo, ela por si só, ela já vai levar os meus preços próximos de suportes e resistências que vão me mostrar como o preço vai se comportar. Agora, no ao vivo, são resistências que eu tenho imediatas aqui. Então, a outra possibilidade a primeira é subir, a segunda é ficar de lado, a outra possibilidade é o mercado buscar liquidez aqui, ó, nessas zonas de expansão, que eu acho que é a mais plausível. Buscando liquidez aqui, atacando aqui um pivô, aqui é uma região boa de compra também, para eu poder subir. Diego, e se ele buscar liquidez, romper e vir aqui, aí eu fico de fora. E se ele continuar caindo, fico de fora e não faço nada nesse ativo. Por isso que eu opero outros ativos. O método Atos ele funciona para qualquer ativo, ele vai funcionar para o
para o índice brasileiro, que é o BRA 50 lá fora, é o mesmo gráfico, é o mesmo ativo. Para o dólar real, mini dólar ou dólar cheio, tanto faz, o ativo se chama BRL-USD, né? Abram os olhos para isso aí, é melhor operar lá fora. E aí, cara, se ele cair, eu vou procurar outras oportunidades dentro daquilo que eu mostrei para vocês lá no macro. Né? Ele não vai cair lá para 35 mil pontos de uma vez só. Ele vai subir, vai ter contra-ataque dos comprados, vai ter as ondas. Então, bastante paciente inteligência. Né? Aqui seria uma coisa bem interessante, mas se ele subir aqui também é interessante. Se ele a melhor dos mundos seria ele cair para cá e daqui ele começar a formar a exaustão, porque ele vai ter mais espaço para formar essa exaustão. Só que assim, o último axioma agora, depois da análise feita, eu não posso ficar, o que era absoluto pode tornar-se obsoleto. Então eu tenho que sempre reavaliar a análise. Daqui a uma hora, quando eu vier para o gráfico aqui novamente, vou levar minha filha para a escola, tal, vou voltar. E aí vou ficar fazendo as coisas da minha vida, vou organizar minhas coisas. Eu tô tirando uns negócios que grudou na janela, comprei thinner ali para tirar umas colas que ficaram na janela, eu mesmo vou tirar, vou dar banho no meu cachorro, vou, enfim, fazer um café antes, né? Vou levar minha filha para a escola, tem vários afazeres a serem feitos, vou para academia. Cara, sempre monitorando isso aqui, sempre monitorando o mercado. Uso o Google Remote Desktop, que eu acesso essa tela do meu celular. E aí eu vou pelo meu celular aonde eu estou esperando essas estruturas formarem. Eu não quer dizer que eu vou operar pelo celular. Posso tomar risco pelo celular? Posso. Mas desde que esteja tudo marcado. Eu gosto de fazer todas as marcações aqui no gráfico do computador. É mais fácil, é mais rápido. Mas consigo fazer pelo celular também. É só ter destreza gráfica. Já fiz. Mas é melhor aqui na tela do computador. Salvo o layout, envio para a escola, né? Para que vocês possam utilizar do meu trabalho aqui para análise de vocês. E, enfim, tá aqui. Vou ficar aguardando e vou ficar acompanhando. É uma coisa tranquila de ser feita. É isso. É isso. Volto, quando eu voltar, eu venho, reavalio, reanaliso tudo, né? O que era absoluto pode tornar-se obsoleto. Tem que as novas referências não tem. Eu tenho que sempre lembrar do último axioma, que é o que eu estou vendo, é o que eu quero ver, o que o gráfico está me mostrando. O gráfico está me mostrando aqui isso aí. E através dessa análise que eu venço o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Não tem por que eu ter medo de ficar de fora, sendo que haverá inúmeras oportunidades pela frente. Eu não preciso tomar risco aqui e ficar emocionalmente abalado. E uma hora que eu vou comprar aqui porque ele pode subir, aí tu comprou, tu dá espaço para o raro. É aquele medo de manter a posição. Aí tu acaba liquidando, entra, sai. Isso não é saudável. E se eu tomar uma posição, veja bem, essa posição aqui, ela durou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Essa outra posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Então são posições relativamente longas. Apesar de ser num dia só, são 8 horas para você fazer ali 10% de lucro, 15% de lucro, às vezes até mais. Então é tomar a posição e deixar. E fazer alguma outra coisa. Pode ser analisar outros ativos, pode ser melhorar a tua percepção gráfica fazendo outros gabaritos. Então tem vários ativos que eu acompanho. É isso. A análise ao vivo está dada aí para vocês. Não tem como eu saber exatamente o que o mercado vai fazer, mas eu sei exatamente o que eu vou fazer caso o mercado faça aquilo que ele fizer. Eu não sei o que o mercado vai fazer, mas independente do que ele fizer, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Tá claro isso? Então, análise ao vivo, assim, ó, com essa precisão, com essa... não é uma previsão, né? É uma precisão, não é uma previsão, mas é uma antecedência. Com essa antecedência, cara, eu desconheço quem faça. Além daqui da nossa escola, do nosso método. É isso. Olha lá, o mercado vai se mostrando ali, testando essas resistências, vai precisar se apoiar nelas para subir. É bem interessante, eu acho isso tudo muito interessante.
Bom, a gravação já ficou longa, né? Pessoal que estiver assistindo aí pelo YouTube, isso é uma demonstração de como eu faço a minha análise. Há várias ferramentas ali que determinam outros suportes e resistências. Vem para a escola do Método Atos aí. Hoje a mensalidade é R$ 350, está super em conta, está mais barato que tu pagar um box de CrossFit. Quase que 2 ou 3 pizzas aí, depende de onde você mora. Tem uma matrícula de R$ 147. Muito em breve vamos migrar para Hotmart. Enfim, mas aproveita esse momento que hoje à noite tem aulas, 20 horas. O pessoal tem bastante contato comigo aqui. Então, vem aprender aí comigo, dá uma chance para que você seja lucrativo do mercado. Né? A aula ficou longa. Eu sei que o pessoal gosta de aula curta, mas uma aula assim com essa clareza de detalhe e análise eu não consigo fazer em 5 minutos, não. Eu consigo fazer para mim, né? Sem estar escrevendo, sem estar falando. Em 5 minutos eu analiso tudo. É muito rápido para analisar isso tudo. Agora, para externar esse sistema lógico, explicar nos detalhes, é um pouco mais complicado. Olha lá o mercado já mostrando que ele está vencendo algumas resistências e buscando liquidez lá em cima, como a gente analisou de manter essa compra e não haver venda. Percebe? Então o mercado está mostrando aí no ao vivo para a gente como foi uma decisão boa e que nós estamos conectados, provavelmente conectados com o gabarito. Né? Então a gente busca essa conexão com o gabarito de onde está a última compra, onde está a última venda, porque é através dela que a gente vai encontrar a próxima compra e a próxima venda, dentro do axioma que diz um trade nunca termina, ele determina o próximo trade. Então aqui não é local de tomar risco, né? O risco bom para ser tomado é lá embaixo, já estaria com proteção, é local para tomar café. É isso aí, o que vocês têm a dizer ali, Lucas, Caio? Estão me acompanhando aqui no dia de hoje, nessa aula às 5 da manhã. Excelente análise, excelente aula. Isso aí, tamo junto. E o Lucas dormiu. Aproveitou que não ia dar trade e foi dormir. Deve ter ido. Fazendo café. Foi fazer café. Foi fazer café escutando. É isso aí. Tem que aproveitar melhor exatamente isso. Pô, dá tempo de fazer um café, eu vou fazer um café. Olha lá, o mercado subindo sem delongas. Isso é bom. Se ele subir um pouquinho mais, bom, vai um tempinho aí pra gente poder tomar risco nesse ativo. Tá bom? Bom, vou salvar aqui ó, eu tiro um print da tela. Opa. Tiro um print da tela aqui. Salvo o layout. E aí envio lá na análise técnica. Que é aqui, ó, no grupo da análise técnica. Envio. E envio o layout também. Para quem quiser. Ó. Já seguir. E já vou enviar esse vídeo lá também. Para quem quiser seguir nessa análise. Estiver acordando por agora, já está feita ali uma análise. Então, enfim. Aqui na escola do Método Atos a gente tem muito valor gerado. O preço está muito barato. Está muito, muito, muito aquém do que... O que é entregue aqui é muito superior ao que é demandado de contrapartida financeira. Bom, grande abraço. Vou fechar aqui. Quanto tempo deu esse vídeo aqui? Será? Cadê o contador? Não sei mexer nesse negócio direito não. Vou interromper a gravação. Valeu! Dá o like aí. Deu 39 minutos. Dá o like, se inscreve no canal. É isso aí.